Oi, almas, tudo bem? Eu sou Stephanie Mendes, você está no Taróloga da Alma. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Fica à vontade para curtir o vídeo, para fazer parte da família, se inscrevendo no canal ou só para deixar um comentário, talvez com a sua opinião ou com qualquer insight que venha a ter e ache legal compartilhar com as pessoas, tá bom? Eu tô fazendo esse vídeo e vai ser um vídeo rápido, não vai ser um vídeo longo, eu espero, mas só para trazer um pouco sobre a minha opinião em relação ao assunto religião, né? Porque eu vejo que várias pessoas têm uma barreira, têm uma dificuldade de se conectar às vezes com o tarô, tem medo ou tem receio por ligar essa ferramenta de autoconhecimento que eu acredito que o tarô é a algum tipo de religião ou algum tipo de filosofia. O próprio tarô tem uma história por si, ninguém sabe exatamente uma data, um dia e tal, e como que foi que o tarô foi criado, qual era a real intenção. A gente tem um leque aí de suposições e no próprio YouTube, se você pesquisar sobre o assunto, você vai poder entender um pouco melhor a história do tarô e, enfim, suas vertentes, o que aconteceu até que o tarô chegasse aqui hoje, né, dentro dessa ferramenta que eu acredito e que eu tento trazer de maneira terapêutica para todo mundo, para a gente poder às vezes ter uma visão da vida através de algo que, enfim, simbolize algo diferente para cada um de nós, né? O foco principal é vocês entenderem que eu não relaciono o tarô a nenhuma religião, porque ele não pertence a nenhuma religião. O tarô, ele vem através de estudos, através de simbologias, através muito das pessoas que lá no século passado se dedicaram ao ocultismo, né? Histórias e assuntos e coisas que é tudo muito oculto, a gente não sabe, é misterioso, é diferente, é diverso, agrega várias filosofias ou vai puxando histórias da própria antiguidade, né? E aí foi se moldando, se montando esse esqueleto aí que hoje a gente chama de tarô. Religião, Stephanie, você acredita? Você tem alguma religião? Você acredita em alguma coisa? Gente, eu me coloco ali como uma pessoa espiritualista, uma pessoa que acredita e que tenta viver a sua espiritualidade. O que isso significa? Eu tento todos os dias me conectar com algo bom, me conectar com uma frase, com uma mensagem, tirar um momento meu. Talvez eu não consiga meditar 15 minutos por dia, ficar ali, mas talvez eu consiga sim, enquanto eu tô fazendo meu café da manhã, tirar um momento em silêncio, trocar ali algumas ideias, algumas mensagens, afirmações para mim mesma, ou eu consigo fazer uma oração, eu consigo conversar comigo mesma para intencionar o meu dia, ou para fazer com que eu sinta que eu estou fazendo parte de algo que é maior, de algo que não simboliza as coisas que a gente entende, é algo que a gente não entende, a gente só sente, e muitas vezes a gente tem dificuldade de explicar. Vou deixar aqui mais ou menos como eu encarei, como eu vivi a espiritualidade ou as religiões até aqui. Eu fui nascida e criada numa família normal, tradicional, católica do Brasil e estudei numa escola católica, mas ao mesmo tempo que eu tinha, né, essa religião, não era uma coisa que a minha mãe ou que o meu pai ou que a minha própria família pregavam para que eu tivesse que, eu tinha que ir à missa, eu tinha que ler a Bíblia, eu tinha que fazer aquilo. Eu fiz catolicismo, fiz catequese, né? Não sei se é a mesma coisa, mas eu fiz tudo isso, eu fiz todo o trâmite de quem é nascido e criado dentro de uma igreja católica e que acredita, né? Uma família que acredita. Porque a minha família, a gente não era os loucos que iam em todas as missas, mas a gente ia uma vez na semana, às vezes no domingo, a gente ia com os nossos avós, isso quando eu era mais nova, criança. Depois de certo tempo, principalmente depois da morte do meu avô, eu fico um pouco mais intrigada em relação à religião, o que acontece com a gente depois que a gente morre. Comecei a me questionar, comecei a tentar entender
esse outro mundo. Eu sempre fui muito curiosa nesse sentido, mas ao mesmo tempo eu sempre tive muito receio, muito medo. Então, depois que o meu avô faleceu, alguma coisa mudou na minha família. Talvez a minha família tenha se desconectado um pouco mais. Eu sempre participei muito das reuniões da minha família, porque a minha família é muito grande. Minha mãe, por exemplo, tem mais de 10 irmãos. Então, domingo era como uma coisa meio que cerimonial. Todo domingo os filhos iam lá almoçar e tal. E eu sempre tive a influência de primos, de tios, tias, de pessoas que iam à missa, que cantavam músicas católicas, que tinham a sua fé ali muito viva, muito real, diária. Todos os dias ali a gente, em algum momento, tinha aquele tópico de fé, né? Independente aí da sua crença. E eu fui ficando mais velha e eu fui tentando me reconectar com a religião, porque chegou uma fase, principalmente na minha adolescência, que eu só ia na missa ou no Natal, ou missa de sétimo dia, quando alguém morria, ou, sabe assim, quando eu tinha a obrigação de ir, não porque eu queria. E muito menos eu tinha amigos me convidando para ir à missa, ou eu convidava amigos para ter aquele momento ali de conexão com algo superior. E, enfim, eu fui vivendo ao longo dos anos assim, até que eu tive uma grande mudança na minha vida, uma grande transformação. Eu me mudei de país, fui morar nos Estados Unidos e ali eu me vi sozinha, por várias vezes isolada. E isso fez com que eu entrasse ali numa rotina, num dia a dia que não estava sendo positivo para mim. Até que então eu encontrei uma amiga e essa amiga... Perdão, gente. E essa amiga, ela participava de alguns cultos de uma igreja cristã, evangélica. E eu nunca, enfim, eu já tinha me adentrado, eu já tinha tido algumas experiências dentro da igreja evangélica através da família do meu pai, quando eu era também adolescente. Foi muito legal as experiências que eu tive, era muito intenso, a galera orava, cantava e tal, e as músicas de louvor sempre mexiam muito comigo, mas eu sempre fui muito emocional, eu sempre fui muito coração. Então isso significa que eu sempre fui muito intensa, independente do local, da religião, da parada, eu tava ali por inteiro. E beleza, eu tive essas experiências, segui com a vida até que reconectei com essa amiga. E essa amiga me levou para este mundo novamente, me tirou de um lugar do qual eu estava, que eu considero que era ruim, porque eu não estava me amando ali, eu não estava cuidando, eu não estava nutrindo coisas, hábitos positivos para mim. E dentro desse âmbito de igreja, eu me conectei com outras pessoas que tinham uma vida menos ansiosa, uma vida mais leve, mais tranquila, e isso agregou muito para mim, significou muito, porque me tirou de um lugar ruim, aonde eu pude ter uma comunhão. Quando eu digo comunhão, eu pude realmente me conectar com pessoas que estavam tentando viver a sua fé. Independente do que elas pregavam ou não, esse laço que elas tinham com isso era o que eu queria ter. Então eu comecei a trilhar esse caminho. Opa, vamos junto, tô aqui já, vou pegar carona nesse busão e vamos partilhar, né? Vamos partilhar dessa fé. E foi muito legal, foi uma experiência de 2 anos e pouquinho. Aí eu até me batizei, fiquei crente mesmo, entendeu? Eu sou intensa, como eu disse. E foi muito legal a experiência. Hoje eu não faço mais parte, a vida foi acontecendo, a vida vai mudando. Eu fui crescendo, fui tendo experiências, fui amadurecendo, fui vendo também meus pontos negativos, os pontos positivos e fui vendo aquilo que fazia sentido para mim. Não faz mais sentido hoje em dia, na minha concepção, dentro da minha realidade, com a consciência que eu tenho hoje, no dia de hoje, participar, fazer parte de qualquer tipo de religião. Eu sou uma pessoa que eu sempre fico atenta a filosofias,
a estudos sobre psicologia, sobre inteligência emocional, sobre a nossa mente. Eu tento sempre me aprofundar nesse tipo de assunto. Outras religiões que me chamam a atenção ou que chegam até a mim, eu tento sim viver essa experiência e estar ali em contato com aquilo. Eu tento me conectar hoje em dia através da natureza, através das medicinas que a própria natureza pode proporcionar pra gente. Deixando aqui entre parênteses, a própria natureza é a nossa medicina, é a nossa cura, não é aquilo que eles vendem na farmácia, porque aquilo ali tem mais veneno do que ajuda. Mas isso é uma opinião muito particular minha, mas aqui é exatamente sobre isso, para que vocês possam me conhecer um pouco mais, entender um pouco mais, talvez as minhas experiências, as minhas vivências e o que me levou a chegar até aqui, quem eu sou hoje, né? Então hoje eu não faço parte de nenhuma religião, às vezes eu vou numa casa, na Umbanda, onde a minha irmã participa, ou às vezes eu vou, sei lá, num lugar espírita, eu vou ali, tomo um passe, ou se eu sentir o chamado, eu vou lá na missa, ou eu peço uma missa para minha família espiritual, para os meus antepassados. Eu sou uma pessoa bem eclética nesse mundo, vamos dizer, religioso. Uma coisa que eu acho assustador sobre religião, porque toda religião está tentando pregar alguma coisa boa. Obviamente, dentro das religiões existem pessoas boas e pessoas más, e cada um faz aquilo que quer fazer, porque independente da religião que você acredita, você tem o bendito do livre-arbítrio, certo? Então, eu acredito que a visão, que a ideia inicial de uma religião é sim passar uma mensagem boa, é sim você ter uma conexão com esse lado bom da vida, com o bem, com a luz, com a paz, com a coisa boa, com a energia boa da vida. Muitas vezes a gente se perde nesse caminho, porque a religião, muitas vezes, se eu não tenho a mesma religião que você, é difícil a gente conversar sobre. Eu não vejo um espaço dentro das rodas de amizade ou dos lugares que eu frequentei, onde tem essa liberdade. Olha, eu sou crente, mas você, sei lá, é da Umbanda, e a gente pode ainda assim se interagir, se conectar e conversar sobre, respeitando sempre o outro e tentando interagir de uma maneira leve, para que a gente possa obter mais conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais consciência a gente vai criando daquilo que faz sentido ou não para você. Eu sei que algumas religiões pregam no sentido de até mesmo não entrar em contato com outras pessoas, para que você não fique ali talvez absorvendo daquela rotina, daquela ideia, daquela tribo, e eu acho isso muito ruim, porque não sei se é inconscientemente ou se é até mesmo uma coisa meio que invisível, mas a gente vai criando muros, barreiras, e aí ao invés da gente abraçar a mesma ideia, que é ser uma egrégora de paz, uma egrégora de luz, uma egrégora da energia do bem, a gente vai dentro dessa egrégora cortando ou bloqueando ou criando, sabe, isolando grupos, pessoas, e muitas vezes essa energia do bem que não se une se atrasa, se prejudica, porque a energia, vamos supor, a energia negativa, o lado sombra da vida, a energia ruim, vamos dizer assim, ela não tem essas barreiras, ela vai abraçar todas as ideias ruins para poder dominar ou para poder fazer com que a gente talvez saia do nosso centro, né, daquilo que a gente entende que é bom, desse lado de fé, vamos dizer assim. Então, isso me bloqueia muito em relação às religiões, isso faz com que eu perdi, a palavra realmente é que eu perdi o tesão de às vezes me conectar com uma religião específica pelo simples fato de ver mais barreiras, mais dificuldades, mais muros do que o simples ato de eu todos os dias tirar 5 minutos para meditar, 5 minutos para pensar em mim, para pensar que tipo de pessoa eu sou, o que eu posso proporcionar na vida das pessoas, como que o mundo ao meu redor está. Será que ele está sendo positivo? Porque o mundo ao meu redor, ele é um reflexo de quem eu sou, né? E isso automaticamente foi me ligando a mais
o autocuidado, o autoconhecimento. E quanto mais eu caminho, eu entro nessa jornada, mais eu percebo que quanto mais eu cuido de mim, do meu corpo, do meu templo, da minha mente, uma mente saudável, faz com que eu simplesmente vou ter como resultado simplesmente o poder de ser melhor, de ser uma boa pessoa. É assim que eu percebo que eu estou sendo uma boa pessoa, porque eu estou cuidando de mim e nutrindo aquela crença, aquilo que faz sentido para mim. Não é porque todos os dias eu tô saindo da minha casa, indo lá num templo, tentando, me desdobrando, fazendo tudo que eu posso para ajudar aquele ambiente a trazer mais pessoas para aquela ideia, para aquela consciência. Sabe, eu comecei a perceber que aquilo era um caminho que eu tava tentando saciar alguma coisa dentro de mim que não se preenchia, né? E uma vez eu escutei de um pastor até, e ele falava assim, não trazendo, né, nenhuma religião, mas eu gostei muito dessa frase porque ele falou assim: o vazio que tá dentro de você, o tamanho, né, o espaço que tá vazio aí dentro de você é aquilo que você chama de Deus. Aquele lugar não tá sendo nutrido, você não tá colocando boas sementes, boas coisas ali. E aquele vazio, a gente começa a tentar saciar em um monte de parada aí fora e a gente esquece de olhar para dentro. Então eu acabei me desconectando um pouco desse lance de ter que ter uma religião, de ter uma religião. Para mim, a fonte, o divino, esse grande mistério, que muitas vezes a gente coloca o nome de Deus, está dentro de mim. E isso trouxe para mim um poder pessoal no sentido de que se eu acredito em Deus, eu sou um mini Deus. Ou eu sou um Deus, eu sou filha de Deus. Então, eu tenho uma importância tão grande quanto qualquer outra coisa que eu veja fora. Dentro é tão importante quanto. Entende a magia, a mágica? Entende a espiritualidade em si? Isso, para mim, valeu ouro, assim. Isso mudou minha vida, porque eu me sinto espiritual só pelo simples fato de dar atenção a mim, de cuidar de mim, de tentar cuidar dos outros, de tentar ser uma pessoa melhor para os outros, para as pessoas que estão próximas a mim. E através desse caminho de autoconhecimento e esse caminho de ânsia, de curiosidade, de vontade, dessa coisa espiritual que sempre foi um chamado muito grande para mim, eu comecei a perceber e me atentar de que, poxa, eu posso tratar melhor a minha mãe, não preciso agir assim. Sabe, tudo tem um porquê, nada é do acaso. Eu posso ser um exemplo melhor, talvez, para minha irmã. Eu posso ser uma boa filha, talvez, para o meu pai. Ou eu posso ser uma boa referência para minha família. Eu posso ser alguém onde os amigos vão se sentir confortáveis e vão pedir, talvez, conselhos e vão ver em mim um soprinho, um pontinho de luz e falar, pô, aquela pessoa tem alguma coisa que ela pode compartilhar comigo e que eu sinto que vai ser positivo, que eu sinto que vai ser bom. Isso para mim é muito mais Deus falando, Deus agindo, a própria vida acontecendo, do que pessoas tentando pregar as coisas. Eu já fui essa pessoa, eu já tentei pregar na vida da galera perto de mim aquilo que eu estava acreditando. E quando eu soltei essa corda, quando eu soltei esse fardo, essa necessidade, essa bagagem de os outros precisam acreditar no que eu acredito, e aí eu comecei a entender que as pessoas não precisam acreditar no que eu acredito. Elas podem sim ter ali o meu ponto de vista, a minha opinião, a minha referência, e aí começar a criar, despertar dentro delas uma consciência de, poxa, e eu? O que eu acredito? O que faz sentido para mim? E a gente sair desse lance de religião, não estou aqui, pelo amor de Deus, gente, não vai inverter o vídeo, tá? Não estou falando se você tem uma religião, se você tem uma crença, não estou aqui pregando para você sair dessa crença, dessa religião, da sua rotina espiritual, da sua vida. Não, eu estou aqui tentando tirar um peso, um fardo que eu carreguei muitas vezes e que outras pessoas podem estar carregando, no sentido de que para eu ser espiritual, eu estou abrindo oportunidades, eu estou abrindo um caminho para abraçar a minha fé sem tanto peso, sem tanto
ter medo de estar pisando num lugar errado, num lugar diferente, numa coisa onde os outros vão acabar me julgando, entende? Espiritualidade é isso pra mim, não é o lance de eu ter que acreditar nisso, viver isso, sabe? Criar coisas a partir disso. Eu não sei, eu acho que o livre-arbítrio, ele tá aí, a liberdade está exatamente nesse espaço para que a gente possa caminhar de acordo com aquilo que nos faz bem. Tanta gente, você já viu até mesmo morrer ou se perder pelo simples fato de ter uma obrigação, de ter que acreditar, ou de ter que ser assim. Ou, sabe, será que não tinha realmente um outro caminho, um caminho do meio, um caminho consciente, um caminho, um espaço onde você possa, pô, eu posso sim aqui estudar sobre todas as religiões que existem no mundo e ver aquilo que faz sentido para mim, sem ter o peso do olhar das outras pessoas como julgamento no sentido de será que isso que eu estou fazendo é certo ou é errado? Não é sobre os outros, gente, é sobre a gente. A gente nasceu e a gente vai morrer sozinho e dentro do seu templo, dentro do seu corpo, esse vazio, essa coisa boa que vibra dentro de você, quem tem acesso a isso é só você. Não sou eu, não é o outro, não é mais ninguém. A opinião de mais ninguém real não me interessa, não importa. Mas é como você se sente dentro da sua fé. É como você se sente em relação à sua fé, em relação à sua religião, em relação à sua filosofia de vida, em relação aos seus hábitos, dos quais vão fazer com que você seja uma pessoa do bem ou não tão do bem assim, entende? Isso foi, assim, essencial na minha vida, pensar sobre essas coisas, me questionar sobre todas essas religiões que eu já tive contato, fez com que eu realmente tirasse vários pesos, várias opiniões, vários tem que, para que eu pudesse ser. Hoje eu sou assim, hoje eu sinto assim. E quando eu digo hoje eu sou, é porque hoje eu sou uma pessoa melhor por conta dos meus questionamentos, por pensar nessas coisas que eu estou pensando, por tentar essas coisas que eu tentei. Então, que esse vídeo, além de trazer bastante da minha vida pessoal ou da minha opinião sobre as coisas, possa despertar, né? Eu intenciono aqui agora que este vídeo possa despertar em você essa vontade de você se entender, de você se conhecer espiritualmente, porque o lado espiritual das coisas é sim importante, é sim algo que no final do dia, quando você parar para respirar, ver como tá teu dia, ou quando você não estiver tendo um dia bom, no final é essas pequenas coisas, é esse lado espiritual que vai fazer sentido, ou que vai ser propósito, ou que vai realmente mover alguma coisa aí dentro de você. Porque essa vida aqui, o material, o dinheiro, todas essas paradas, a tecnologia, todas as coisas que a gente vive aqui, gente, é passageiro, né? Até onde eu sei, até no dia de hoje, eu não vi nenhuma grande notícia falando, olha, a gente vai viver para sempre, viramos sementes, estamos aqui eternamente. Isso não existe ainda. A gente vem para a Terra com uma missão e eu sinto que muito, né, a nossa missão de alma talvez seja só evoluir para que a gente seja bom, para que a gente saiba aproveitar o agora, viver o agora, para que a gente saiba reconhecer o amor, viver o amor, ter boas relações, ter boas conexões, boas experiências com as pessoas aqui na Terra, porque quando eu me vejo, né, cara, passando desse nível terra para ir para onde, né? Para a vida fora, depois que eu morrer, o que vai ser? O que eu vou levar? Entende? Eu vou levar as experiências, as coisas que eu vivi, os amores que eu amei, as pessoas que eu abracei, eu vou levar essas coisas, esse sentimento, essa coisa interna que a gente muitas vezes não dá atenção, é que, sabe, no piscar dos olhos, na hora ali de finalizar alguma coisa aqui que realmente interessa.
E a gente tem uma dificuldade muito grande. Eu acho que falta educação emocional no mundo para que a gente possa se entender melhor por dentro e possa ver resultados aqui fora, com a razão, com a mente, com esse poder maravilhoso que a gente tem. Então, religião para mim é isso. Religião não tem nada a ver com tarô. Religião muitas vezes é um muro, mas também religião muitas vezes é ali um porto seguro. Então, independente da sua crença, da sua religião, independente daquilo que realmente faz sentido para você, se nutra daquilo que é bom. Cara, se eu posso te dar uma dica, tira 3 dias para saiu da cama, olhou pro chão, acordou, não pega o celular, tira 3 minutos para falar, pô, valeu, mais um dia aqui na Terra, ou mais uma chance, ou intenciona alguma coisa legal pro seu dia, pô, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou me sentir mais animado, hoje eu vou estar mais atento, vou estar mais presente, hoje eu vou pedir perdão para as pessoas que eu tenho que pedir perdão, hoje eu vou perdoar alguém, alguma situação. Isso já é espiritualidade em si, isso já é você ser espiritual. E não pense que o mundo espiritual não reconhece ou não vê esses pequenos milímetros que a gente avança, que a gente tenta. Só de tentar, cara, já é muito, muito especial. Acredito que se Deus pudesse falar isso pra gente, ele falaria isso, ó, só de você parar e pensar em mim, ou parar pra pensar em alguma essência, alguma coisa boa, isso já é válido, isso já tá fazendo com que você seja mais consciente dentro da sua vida, dentro da sua realidade. Bom, eu não quero que o vídeo seja tão longo assim, então eu finalizo esse assunto aqui hoje. Esse vídeo é só pra fazer a gente pensar, é só pra botar a nossa cabeça aí, talvez num lugar novo, e que a gente comece a se aventurar dentro das coisas que fazem sentido, né, pra gente. É isso que eu desejo para nós, para todos nós. Fiquem à vontade para deixar comentários, fazerem perguntas, se quiserem outros temas, se tiverem questionamentos. Gente, eu tô aqui, eu quero que esse canal seja um espaço pra gente realmente interagir, se conectar e facilitar, né, esse viver, essa vida, minha vida, sua vida, nossa vida, porque no fundo somos todos uns, a gente depende um do outro sempre, e dizem que somos a semelhança, né, a imagem e semelhança de Deus. Então, isso que você chama de Deus, no caso, tem em mim, tem em você, tem em todos nós, e a gente só precisa entender um pouco melhor esse assunto, eu acho, ainda mais com a correria do dia a dia, né? Parar um minutinho para pensar um pouco mais nisso. Acho que deixa a vida um pouco mais leve. Bom, é isso, a gente se vê no próximo vídeo por aqui. Um beijo, se cuidem!